Você tem dito ao Senhor todos os dias: eis-me aqui, envia-me a mim? Só quem falou amém que falou, né? Vamos lá, repitam comigo: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. Todos os dias, irmãos, quando nós saímos de casa, onde quer que o Senhor nos coloque, a gente tem que falar isso para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. De repente você ali vai ser um instrumento de Deus, né, para anunciar Jesus, a palavra, a salvação para alguém. Eu gostaria que você olhasse lá onde o Cris está. Tudo bem, Cris? Sai um pouco de cena. Isso, olha lá fora, irmãos, está vendo lá? Agora olha para mim. A obra é lá fora. A obra, irmãos, é lá fora. Não com o Cristo, porque ele já é salvo. Mas há muitas pessoas lá fora, irmãos, perdidas, né? E Jesus quer salvar com a sua graça. E a graça de Deus está na igreja. A solução para o mundo, irmãos, é a igreja. Não a igreja em si, mas o Senhor da igreja, que está na igreja e é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos lá, vou compartilhar com os irmãos o seguinte tema. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52. O tema é o seguinte: o lugar onde Cristo tem nos colocado. O lugar onde Cristo tem nos colocado. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Amém? Irmãos, no início desse texto que nós lemos, está escrito assim: logo a seguir. Logo a seguir o quê? Então, se nós formos ler os versículos anteriores, né, a este relato que nós acabamos de ler, desse evento, Jesus andando por sobre o mar, nós vamos ver que Jesus ele realizou o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, e ele alimentou 5.000 homens. Então foi a seguir a este milagre que aconteceu este relato que nós lemos. O lugar lá onde essa multidão estava, irmãos, diz o texto que era um lugar deserto. E após as pessoas receberem os ensinamentos do Senhor, elas passaram a ter fome, né?
Então Jesus tomou esses 5 pães, esses peixes, né, que os seus discípulos lhe trouxeram. E ele, erguendo os olhos para o céu, deu graças, e ele entregou aos seus discípulos os pães e os peixes, para que os seus discípulos distribuíssem entre aquela multidão, porque o lugar era deserto, não tinha padaria, não tinha mercadinho, não tinha nada. E o povo estava com fome, né? Então Jesus, irmãos, nos dias da sua carne, ele fazia a sua obra com a cooperação dos seus discípulos. Esse texto aqui mostra isso claramente, né? Jesus, foi ele que operou o milagre. Mas quem distribuiu os pães e os peixes foram seus discípulos, seus cooperadores, aqueles que cooperavam com ele na sua obra aqui na terra, né? Irmãos, e quando os discípulos obedeciam o que Jesus falava, sabe o que acontecia, irmãos? Milagres. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, milagres acontecem. Jesus, irmãos, ele está agora glorificado no céu, exaltado à destra do Pai, né? O Senhor Todo-Poderoso. E é por meio da igreja, o seu corpo nesta terra, que ele continua fazendo a sua obra aqui no mundo. Jesus não parou, irmãos, de fazer a sua obra. Ele continua fazendo, mas agora através da sua igreja, do seu corpo, que somos nós. Então nós somos hoje os cooperadores do Senhor. Ele realiza a obra e nós cooperamos com ele. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Somos cooperadores do Senhor. Então hoje, irmãos, o nosso encargo, um dos encargos que o Senhor nos deu, é distribuir o pão da vida para aqueles que ainda estão mortos espiritualmente. Há muitas pessoas lá no mundo que estão mortas espiritualmente. E Deus, o Pai, nos deu o pão da vida. E Jesus habita em nós. Então, assim como Jesus distribuiu os pães para os seus discípulos entregarem para aquela multidão, ele continua fazendo isso, irmãos. Nós temos Jesus, o pão da vida. Nós somos discípulos dele, nós somos cooperadores dele. E o mundo está lá fora, com fome espiritual. E o Senhor quer alimentá-los, e ele conta com a nossa ajuda. O Senhor pode contar com você, amém? Glória a Deus. Não vai ficar com o pão só para você. É para distribuir. Existe um mistério, né? Quanto mais Cristo você der para as pessoas, mais parecido com ele você fica. Olha que benção. Então vamos distribuir o pão da vida, que é Jesus, que habita em cada um de nós. Então foi o que aconteceu antes desse logo a seguir. Agora vamos para o texto, né? Vou pedir para... Quem está lá? Renata. É que ela estava disfarçada com a máscara, não deu para... O versículo 45, né, de Marcos 6. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Irmãos, essa palavra compeliu, ela quer dizer o seguinte: Jesus obrigou eles. Jesus forçou eles a entrar naquele barco e passar para o outro lado. Jesus fez isso, enquanto ele despedia a multidão. Ele não alimentou 5.000?
Então ele falou, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco, ele forçou seus discípulos a entrar no barco, eles entraram, foram para o mar e Jesus foi lá despedir a multidão que ele havia alimentado com aqueles 5 pães e 2 peixes, né? Então, após despedir a multidão, né, Jesus, o que ele fez? No versículo 46 está escrito. No versículo 46 está escrito: ele subiu ao monte para orar. Por que será que Jesus subiu ao monte para orar? Esse relato que nós lemos, irmãos, ele está no livro de Mateus e de João. Depois você confere na sua Bíblia. E cada um apresenta o mesmo evento. Mas uns colocam uns detalhes, outros não. Então, quando você for meditar na palavra do Senhor, procurar os mesmos eventos e ler, né? Porque cada um que escreveu, de repente colocou detalhes diferentes um do outro. E lá em Mateus relata que quando Jesus recebeu a notícia de que João Batista tinha morrido, né? Ele retirou-se num barco para um lugar deserto, à parte. E penso que ele foi orar, né, irmãos? Por quê? Porque aquele que preparou o caminho para ele tinha morrido. Então, de repente, Jesus, ele queria um tempo para orar. Jesus não chorou quando Lázaro morreu? Jesus também deve ter sentido. Quando aquele que preparou o caminho dele tinha morrido. Então ele quis se retirar por um tempo para orar, né? No entanto, ele não conseguiu fazer isso, irmãos. Não conseguiu. Por quê? Porque quando ele desembarcou nessa praia onde ele operou o milagre, está escrito que ele viu uma grande multidão e compadeceu-se dessa grande multidão. Ele ia orar, não conseguiu. Por quê? Porque ele se deparou com essa grande multidão, né? A Bíblia diz lá em Mateus que ele curou muitas pessoas e também operou esse milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Então, após ele se compadecer dessa multidão, após ele multiplicar os pães e os peixes, aí sim a Bíblia diz que ele despediu as multidões. Está escrito assim em Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte. O que ele ia fazer antes, depois que ele despediu as multidões, ele foi lá fazer. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só, orando, falando com o Pai. Aí chegamos no versículo 47 de Marcos. Aí está escrito assim: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, o barco dos discípulos, que ele forçou embarcar. Então o barco estava lá no meio do mar e ele estava sozinho na praia, olhando. E ele percebeu, irmãos, que eles estavam passando dificuldades, porque o vento era contrário. E o que Jesus fez foi ter com eles. Como? Andando sobre as águas. Que bênção, né, irmãos? O nosso Senhor andando sobre as águas. Assim que eles viram Jesus caminhando sobre o mar, indo em direção a eles pensaram, irmãos, que era um fantasma. Naquela época já acreditavam em fantasma. E eles, sabe o que eles fizeram? Gritaram. Talvez eu e você, se estivéssemos no barco, gritaríamos também, né? Um fantasma, né? Eles gritaram, né? Apavorados, né? E eles, vendo, né, que era Jesus, né? Jesus disse para eles assim, ó: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus, quando percebeu que eles estavam com medo, apavorados,
Jesus disse isso: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Jesus subiu no barco para estar com eles. E sabe o que aconteceu, irmãos? O vento parou. A dificuldade acabou. Toda aquela dificuldade que eles tinham. A Bíblia diz, nós lemos, irmãos, que os discípulos eles ficaram espantados, admirados de Jesus andar sobre o mar. Mas também está escrito porque eles também não haviam compreendido o milagre dos pães e dos peixes. Eles viram o milagre, participaram dele, mas não compreenderam aquele milagre, aquela multiplicação. E a Bíblia diz porque os corações deles se mantinham endurecidos. Irmãos, quando o nosso coração está endurecido, a gente não consegue ver as maravilhas de Deus. E isso estava acontecendo com os discípulos. Então, irmãos, hoje, baseado aqui nesse texto maravilhoso da palavra do Senhor, da multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, o Senhor quer tratar conosco, irmãos, sobre o nosso chamado e os lugares onde Ele tem nos colocado. O nosso chamado e o lugar onde Ele tem nos colocado. Será que eu e você, será que nós, você que está aí na sua casa, participando desse culto maravilhoso, se você estiver assistindo, você não será edificado. Porque culto não se assiste. Culto se presta a Deus. Então, se você está em casa prestando culto a Deus, como nós estamos aqui prestando culto a Deus, então nós sairemos daqui, irmãos, consolados, exortados e edificados. Aleluias! Então, irmãos, será que nós estamos cumprindo cabalmente o nosso chamado? E estamos nos lugares onde o Senhor tem nos colocado? Será que nós estamos assim? Ou nós mesmos temos nos colocado nos lugares em que nós queremos estar? No lugar que nos convém estar. No lugar, de repente, que atende os meus próprios interesses. No lugar, de repente, que vai me trazer vantagens para a minha vida. No lugar onde eu faço o que eu quero, quando quero e da maneira que eu quero. Ou seja, não cumprindo assim o meu chamado como o Senhor quer que eu cumpra. Então, será que nós estamos realmente, irmãos, cumprindo o nosso chamado e estamos nos lugares em que Cristo realmente quer que a gente esteja? Vamos entender uma coisa, irmãos. Os lugares onde Cristo nos coloca não se limitam apenas à igreja local. Aqui é uma igreja local, amém, irmãos? Aí é uma igreja local, onde o Senhor nos plantou. Então, os lugares onde o Senhor tem nos colocado, onde o Senhor nos coloca, não se limitam apenas, irmãos, a esse lugar, a esse ambiente. E mesmo lá nas células. Não se limitam apenas a este lugar e à célula, irmãos. É muito mais abrangente. Ele atinge todas as áreas da nossa vida. O nosso chamado, irmãos, tem que envolver todas as áreas da nossa vida. Todas. A igreja, o ministério, a família, o casamento, o lazer, os sonhos, as atividades em geral. Então nós temos que adaptar a nossa vida inteira, toda ela, ao chamado de Deus.
Eu tenho que submeter a minha vida integralmente ao chamado de Deus. E não querer que o chamado de Deus se adapte à vida que eu levo. Não é assim, irmãos. Isso não é ser discípulo do Senhor. Isso não é ser cristão. Isso não é ser filho de Deus. Quem assim age, na verdade, está vivendo o evangelho das conveniências humanas. E não o evangelho da graça e da verdade, que um dia nos alcançou. Né? Então, amados, o chamado que Deus tem para a nossa vida, ele engloba toda a nossa vida, integralmente. E olha, irmãos, nós só conseguiremos cumprir cabalmente, irmãos, o nosso chamado nos lugares onde Cristo nos coloca. Somente nos lugares onde Cristo nos coloca, é aí que nós vamos conseguir cumprir cabalmente. A palavra cabalmente quer dizer como se deve. Não a minha maneira, como a Bíblia ensina. Somente nos lugares onde Cristo nos coloca é que eu e você, nós conseguiremos, irmãos, cumprir cabalmente o nosso chamado. Porque fora deles, não há como, irmãos. Como que eu e você vamos conseguir cumprir o nosso chamado fora dos lugares que o Senhor tem nos colocado? Não tem como, irmãos. Se isso acontecer, na verdade, nós estaremos em desobediência ao Senhor. Por quê? Porque Ele tem me colocado no lugar e eu estou em outro. Então eu estou em desobediência ao meu Senhor. Os irmãos entendem? Amém? Glória a Deus. Você que está em casa, está entendendo? Depois a gente vê os comentários lá, né, velho? Vamos lá. Olha, irmãos, presta atenção. Lembrei do amigo nosso. Alguns aqui conhecem o Bispo Milton, lá da Comunidade da Fé. Ele tem essa mania. Presta atenção. Presta atenção, igreja. Irmãos, presta atenção no que o Senhor está falando. Se estivermos em um lugar onde Cristo não nos colocou, e neste lugar viemos a passar por dificuldades, será que Ele virá ao nosso encontro para nos socorrer? Se nós estivermos num lugar onde Deus não nos colocou, e neste lugar nós viemos a passar dificuldades, será que o Senhor virá, irmãos, ao nosso encontro para nos socorrer? Tchan, 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 tchan. Que pergunta, irmãos. Sabe qual a resposta? Nem sempre. Nem sempre Ele virá nos socorrer. Porque nesse caso, irmãos, nesse caso, Ele só virá ao nosso encontro se Ele... Neste caso, Ele só virá ao nosso encontro se Ele tiver misericórdia de nós. Se Ele tiver misericórdia de nós, então Ele virá ao nosso encontro e vai nos ajudar. Caso Ele não tenha misericórdia de nós, irmãos, então Ele não virá. Sim, Deus usa de misericórdia para com aqueles que são seus. Você pertence a Jesus? Amém. Sim, então Deus, Ele usa de misericórdia para com você, comigo,
Mas, irmãos, às vezes não. Às vezes não. Você que é pai. Seu filho já te desobedeceu? Pastor, meu filho nunca me desobedeceu. Mentira. Quando teu filho desobedeceu você, quando ele estava no lugar que ele não deveria estar, o que você fez? Você deu um castigo para ele. Durante uma semana, você não vai jogar videogame. Papai, não faz isso comigo, tem misericórdia. Não tem misericórdia não. Uma semana sem jogar videogame. O menininho fica emburrado, a menininha vai lá pro seu canto, né? E fica uma semana sem jogar. Mas de repente o filho pede e o pai amolece. Assim é Deus, irmãos. Em relação à sua misericórdia. Às vezes, Ele tem misericórdia de nós. Quando nós não estamos no lugar em que Ele gostaria que estivéssemos. No lugar que Ele nos colocou. E lá em Romanos 9:18, está escrito isso, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Logo, Deus, Deus tem misericórdia de quem quer. Deus, irmãos, tem misericórdia de quem quer. E Ele também endurece a quem Ele quer, a quem Ele apraz. Deus, irmãos, Ele tem o direito de ser misericordioso com quem Ele quiser. Ele endurece quem Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, o soberano Senhor. Eu penso, irmãos, que já houve momentos na minha vida, na sua, em que o Senhor não quis ter misericórdia da gente. Ele não quis. E olha, irmãos, entenda isso, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Quando Ele tem misericórdia de uns e não tem de outros. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele faz o que Ele bem entende. Nós somos filhos. Nós somos servos do Senhor. O Senhor é Deus. Os irmãos compreenderam isso? Então, se você estiver fora do lugar que Deus quer que você esteja, e você estiver passando por dificuldade, peça misericórdia para Deus. Mas saiba disso. De repente Ele não vai ter. Pastor, e se Ele não tiver? Volta para o lugar que Ele te colocou. Simples assim, irmãos. Porque se Ele te colocou no lugar e você está fora desse lugar, você está fora da vontade de Deus. E se você está fora da vontade de Deus, clame pela misericórdia. E de repente Ele pode ter misericórdia de você. E ir lá nessa situação e te livrar das dificuldades que você está enfrentando naquele lugar em que você não deveria estar. Mas de repente Ele pode não ir. Então a melhor opção, irmãos, é obedecer a Deus. Estar no lugar em que Ele nos coloca. Então vamos lá, mais uma pergunta. Agora, a mais agradável. Mas se estivermos no lugar onde Cristo tem nos colocado, se estivermos no lugar onde Cristo tem nos colocado e neste lugar viermos a passar por dificuldades, será que Ele virá ao nosso encontro para nos socorrer? Sim. Neste caso, Ele sempre virá.
Sempre, irmãos. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se você estiver no lugar que Ele tem te colocado, e nesse lugar você passar dificuldade, Ele sempre virá ao teu encontro para te livrar das dificuldades. Sempre, irmãos, sempre, sempre. Se estivermos no lugar onde Cristo tem nos colocado, fazendo o que Ele tem nos ordenado, então, irmãos, Ele sempre honrará o compromisso de fidelidade que Ele tem com a gente. Porque quem nos colocou nesse lugar foi Ele. De repente nós nem queríamos estar, mas Ele colocou. E Ele é fiel. Ele é fiel a esse compromisso com a gente. E sem demora, irmãos, Ele virá ao nosso encontro. E vai nos ajudar nas nossas dificuldades e vai nos socorrer. Aleluias. Quando estamos no lugar, irmãos, onde Cristo tem nos colocado, Ele não vem a nós para nos socorrer por sua misericórdia. Quando estamos no lugar onde Ele nos colocou, Ele não vem nos ajudar, irmãos, por misericórdia. Embora a misericórdia faça parte, mas Ele não vem por causa da misericórdia, irmãos, mas porque o nosso Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ao seu próprio nome, ao seu caráter. A aliança, irmãos, que Ele fez conosco. Ele é fiel. Nós que muitas vezes, irmãos, somos infiéis. Deus, Ele é fiel à sua aliança. Afinal de contas, foi Ele que nos colocou naquele lugar. Vocês acham que o Senhor vai nos colocar num lugar, irmãos, para perecermos? Não vai, irmãos. Vocês acham que o Senhor levou o povo de Israel lá para o deserto? E de repente eles estavam numa situação difícil, o mar na frente deles, dos lados montanhas e atrás o faraó com o exército. Vocês acham que o Senhor levou eles ali para que o povo perecesse? Não, irmãos. Porque quem colocou aquele povo naquele lugar foi o próprio Deus. E Ele veio para o lugar onde Ele havia colocado o seu povo. E ali, os irmãos conhecem a história, houve um grande livramento. O mar se abriu, o povo passou, não é? E aquele exército do faraó foi engolido, e Deus libertou aquele povo. Que bênção, né, irmãos? É uma bênção, irmãos, estarmos na presença do Senhor, no lugar que Ele nos quer que estejamos. Então, não foram os discípulos, irmãos, desse texto que nós lemos, não foram os discípulos que decidiram passar para o outro lado. Porque quem estava no comando era Jesus. E hoje, irmãos, quem está no comando da igreja é o cabeça da igreja, que é Jesus. Ele continua no comando, irmãos. É Ele que comanda a igreja. É Ele que comanda a congregação. Então foi Deus, irmãos, aleluias, que colocou, foi o próprio Senhor que colocou aqueles homens, que forçou eles, que obrigou eles a entrar naquele barco e passar para o outro lado. Eu fico imaginando a cena, irmãos. De repente você pode imaginar aí também. O barco, os discípulos e Jesus empurrando eles, forçando para entrar no barco. Porque Jesus não falou assim: escuta, vocês, entrem no barco e vai para o outro lado. Ah, tá bom. Não. A Bíblia diz que Jesus forçou ele, obrigou eles. Acho que Jesus foi empurrando e acho que empurrou até o barco.
Então, embora obrigados e forçados, né, irmãos? Eles estavam onde Jesus os colocou. Eles estavam naquele barco forçados. Foram obrigados a estar ali. Mas eles estavam no lugar onde Jesus os colocou. Irmãos, o fato de estarmos no lugar onde o Senhor tem nos colocado, isso não significa que não passaremos dificuldades. Porque alguns pregam assim, irmãos: vem para cá e pare de sofrer. Quem não quer parar de sofrer, irmãos? Todo mundo. Mas a vida com Jesus não é assim, irmãos. O próprio Jesus disse, no mundo você vai passar. No mundo, vocês vão passar por aflições. Não vai ser fácil. Vocês vão ser perseguidos. Vão maltratar vocês por causa de mim, disse Jesus. Então o fato de nós estarmos, irmãos, no lugar que Jesus nos colocou, isso não significa que nós não vamos sofrer. Porque alguns também pensam assim, puxa vida, quando eu estava no mundo, até que eu tinha uma vida até que tranquila. Foi só me converter, comecei a passar dificuldade. Mas de repente essa vida tranquila que você tinha antes de conhecer Jesus, era uma vida sem paz, sem Jesus. E uma vida sem Jesus, irmãos, é uma vida oca, é uma vida vazia. É uma vida sem paz. E se há paz nesta vida, é a paz do mundo, aquela paz que tem prazo de validade. Na primeira dificuldade, na primeira angústia, a paz vai embora. Agora, a paz do cristão, ela nunca vai embora. Porque a paz é a paz do Senhor. O próprio Cristo é a nossa paz. Não é, irmãos? Então, por quais dificuldades os discípulos estavam passando aqui, nessa situação? A Bíblia diz, irmãos, que eles estavam com dificuldade de remar. Não era barco, não tinha motor, era no remo mesmo. Eles estavam com muita dificuldade para remar porque os ventos eram contrários. E provavelmente, irmãos, eles também estavam esgotados e com medo. O próprio Senhor os tinha colocado naquele barco. E por ser responsável, e por Jesus ser responsável diante do Pai, pela vida daqueles homens, e por estar compromissado com eles, por causa da sua fidelidade à sua palavra, ao seu próprio nome, ao seu caráter, ele foi ao encontro daqueles homens e salvou aqueles homens daquela situação. Igreja, presta atenção. Aqueles discípulos nunca pereceriam. Você pode dar glória a Deus? Nunca eles iriam perecer. Porque eles estavam no lugar onde Cristo os colocou. Ninguém perece, irmãos, no lugar onde Cristo os coloca. Aqueles homens jamais pereceriam. Agora eu estava pensando, irmãos, por que Jesus obrigou e forçou aqueles homens a embarcarem naquele barco? Eu tenho algumas bíblias de estudo, alguns livros, procurei a resposta, mas não encontrei. Pelo menos nos livros que eu tenho e nas bíblias de estudo que eu tenho. Mas eu meditando, eu cheguei à seguinte conclusão, irmãos, que muito provavelmente eles perceberam que o tempo ia mudar. Era tarde.
A Bíblia diz que já era tarde, fim de tarde. E Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores. Eles conheciam muito bem essa questão de mar, de tempo. Então, muito provavelmente, eles começaram a ver as nuvens ficar pretas, né? Assim, as nuvens, né, se movimentando. Quantas vezes, irmãos, eu e a Ângela, a gente ia sair, e quando a gente viu aquele negócio, a gente não saiu, né, bem? Você também, talvez já aconteceu isso com você. Você esperou aquela nuvem preta dissipar, ou senão aquela chuva cair, aí depois que caiu, deu uma acalmada, e você foi. Então eu penso, irmãos, que eles começaram a olhar para o tempo assim, e falaram, meu, o negócio vai ficar feio aqui. Não vou entrar nesse barco, não. Vai, Jesus, vocês vão. Vai, porque nós vamos passar para o outro lado. E eles foram obrigados, irmãos, por Jesus. De repente não queriam, mas foram obrigados. Acho que um olhou para a cara do outro, né? Eles não eram tão convertidos ainda assim, irmãos. Eles estavam sendo discipulados pelo Senhor ainda. Eles ainda não eram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo lá no Pentecoste. Nessa época eles ainda não eram cheios do Espírito Santo. Mas o Senhor do universo, aquele que por todas as coisas foram criadas, por quem todas as coisas foram criadas, estava com eles ali. Estava com eles. E eles entraram meio que contrariados, mas foram. Mas Jesus não desamparou eles. Hoje, irmãos, ou melhor, quando Jesus chegou lá no barco, andando sobre o mar, ele deu ordem aos ventos e o vento parou. Olha que bênção, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Ele tem o controle de todo o universo. Aleluias. Então hoje, irmãos, muitos discípulos do Senhor não querem embarcar no chamado para o qual o Senhor os escolheu. Não querem estar no lugar onde Cristo os tem colocado. Não querem. E de repente, irmãos, por medo, porque aqueles discípulos de repente não queriam entrar naquele barco por medo da situação. Eles sabiam que se viesse a tempestade, eles já tinham experiência, o que ia acontecer. Então muitos discípulos hoje, eles não querem embarcar no barco do chamado do Senhor. De repente por medo, né? Por não estarem dispostos a passar por dificuldades. Eu não vou entrar não vou entrar nesse barco não, para passar dificuldade. Ou de repente por não estarem dispostos, irmãos, a fazer renúncias na sua vida. Então hoje muitos não embarcam no chamado por causa disso. E de repente por outras coisas também. Tem uma pergunta aqui, irmãos, para nós. Vocês têm percebido como o Senhor tem nos falado insistentemente acerca de alguns assuntos? Vocês têm percebido, né? Que o Senhor, já há alguns anos, Ele tem falado insistentemente acerca de alguns assuntos. Talvez alguns de nós já tenham até murmurado no íntimo. Puxa vida, outra vez esse assunto? De novo vai falar de chamado? De novo vai falar de fazer discípulo, obra do Senhor, cumprir missão? De novo.
Irmãos, se a gente fez isso algum dia, algum momento, vamos pedir perdão para Deus. Pedir perdão para Deus. Então eu estava assim meditando, falando com o Senhor, e me veio essa pergunta. Vocês têm percebido como o Senhor tem nos falado insistentemente acerca de alguns assuntos? Então o Espírito Santo colocou no coração o seguinte, irmãos. Eu entendi, pelo Espírito, que esta insistência do Senhor com a gente em relação a certos assuntos, na verdade, é uma das maneiras que Ele tem usado, irmãos, para nos forçar, para nos obrigar a estar no lugar onde Ele quer que a gente esteja. É uma das maneiras, irmãos. Porque o nosso Senhor, Ele não está fisicamente aqui como Ele estava lá com os seus discípulos, nesse relato. O nosso Senhor agora, Ele está à destra do Pai. Ele foi glorificado, exaltado. Ele está em nós, no meio de nós, através do Espírito Santo. Então, guarda isso no teu coração. Essa insistência do Senhor, irmãos, de você congregar, de você participar da célula, de você fazer curso, de se você se envolver com a igreja, de você não vir para a igreja só quando você quer, sabe, de você só ter uma parte da sua vida envolvida com as coisas de Deus. Quando Deus fala isso, irmãos, na verdade, é uma maneira que Ele está nos forçando, sabe, nos impelindo, nos compelindo a estar no lugar que Ele quer que a gente esteja, irmãos. O Senhor não disse para nós, irmãos, que nós viveríamos num mar de rosa. Então é no lugar onde Cristo nos coloca, irmãos, que Ele sempre virá ao nosso encontro, sempre. Se você está no lugar que Deus tem te colocado, e você está passando por dificuldade, porque Ele te colocou nesse lugar, saiba de uma coisa, Ele vai ao teu encontro. Ele vai te livrar de toda a dificuldade. De repente você, nesse lugar, vai passar por tempestades na vida, situações terríveis. A Bíblia diz que as ondas, irmãos, batiam no barco. O vento era forte, contrário, as ondas batiam no barco, sabe? Então, de repente, a tua vida está assim. Sabe, agitada de um lado para o outro, maior dificuldade, situações. Mas se você estiver no lugar que Deus te colocou, não se desespere. Glorifique a Deus. Porque daqui a pouco você vai ver Ele chegando. Pela fé. E te livrando de toda essa situação. Agora, se você não estiver no lugar que Ele tem te colocado, então teme. E clame pela misericórdia dEle, para que Ele apareça. Que Ele apareça. Porque afinal de contas, você é discípulo do Senhor. Mas se você está fora da vontade de Deus, então você é um discípulo desobediente. Então, aquele mesmo exemplo do filho, né? Quando o filho desobedece, o pai corrige. Você não corrige seu filho? O nosso pai também nos corrige, irmãos. Porque nos ama. Deus nos ama, irmãos. E toda vez que nós estivermos fazendo coisas erradas, e todas as vezes que estivermos em lugares que Ele não quer que a gente esteja, Ele vai intervir. Ele vai falar para a gente, de alguma forma. Todos os filhos que desobedecem seus pais, geralmente, são castigados. Mas o nosso Deus, Ele é Pai, Ele nos ama. E Ele sabe como tratar com a gente. Eu falo de mim, né, irmãos? E creio que a Ângela também pode falar assim.
Nós, de repente, algumas vezes erramos quando corrigimos os nossos filhos. De repente, agimos de uma forma que não deveríamos agir. Nós erramos quando corrigimos os nossos filhos, mas Deus não. Deus nunca erra, irmãos. Submetam-se à correção de Deus. Sempre. Recebam sempre, irmãos, a exortação de Deus. Recebam sempre na vida de vocês a correção de Deus, a demonstração de Deus. Agradeçam sempre a Deus quando Ele revela para vocês onde vocês estão errando. Eu peço perdão para o Senhor pelos meus pecados, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, por vezes, irmãos, nós nos pegamos pecando. E eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. E como o Senhor disse recentemente, pecado tem nome. Mas eu também aprendi com o Senhor, irmãos, a pedir perdão pelos meus pecados ocultos. Você sabia que você tem pecados ocultos? E sabe por que você não sabe quais são esses pecados? Porque o teu orgulho não deixa ver. É bem assim, irmãos. Tem coisas, irmãos, que a gente erra na vida que a gente não enxerga. Porque nós somos orgulhosos, soberbos e egoístas. Enxergamos sim nos outros, nos irmãos, mas na gente não. Pecado existe, mas ele está oculto para nós. A gente não consegue enxergá-lo por causa do orgulho. E o Senhor tem me revelado muitas coisas que eu não via. E o Senhor me perdoe, em nome de Jesus. Porque quando Ele revela, irmãos, é uma bênção. Porque olha, toda essa palavra que você está ouvindo hoje, e toda a palavra que você ouve aqui, independente de quem esteja aqui, se você recebê-la só no seu intelecto, se você recebê-la na sua vida só como ensinamento intelectual, nada vai acontecer. Tudo bem, você vai conhecer a Bíblia, conhecer passagens bíblicas, você pode até conversar, discutir. Mas quando você recebe a revelação no Espírito, a vida transforma, irmãos. Essa revelação, irmãos, que Deus quer que a gente tenha. E Ele quer dar para todos nós. A revelação da sua palavra. No nosso espírito. E quando isso acontece, irmãos, é maravilhoso. Porque automaticamente, irmãos, a nossa vida transforma. E a Bíblia diz, irmãos, que a vida tem que se transformar. A palavra de Deus vem. A nossa mente é renovada com esta palavra. Ou seja, recebemos a revelação desta palavra. A vida transforma. Segundo aquilo que Deus determinou na sua palavra. Então isso é maravilhoso, irmãos. Então, meus amados irmãos, eu entendi isso, meditando. Que toda essa insistência, irmãos, do Senhor em relação a alguns assuntos, eis-me aqui, envie-me a mim. A obra do Senhor, fazer discípulos, alcançar, discipular e enviar. Toda essa insistência, irmãos, é Deus forçando a gente, irmãos. Obrigando a gente a estar no lugar que Ele quer que a gente esteja.
E claro, os primeiros lugares é aqui na congregação e também na célula. Por que muitos não estão participando da célula? Foi esta visão que Deus deu para o ministério, irmãos. Por que alguns não estão aqui hoje? De repente, eles tiveram outra opção. Não é verdade, irmãos? Por que você está aqui hoje? Porque você tem um compromisso com Deus. Porque você tem um compromisso com o Senhor, com o ministério, com os irmãos. Você tem um compromisso no corpo. Você é importante no corpo de Cristo. Você tem uma função no corpo de Cristo. E quando você se ausenta, o corpo sente. Irmãos, eu não estou dizendo que não pode faltar na célula e nem no culto. Não é isso que o Senhor está falando. Porque vai acontecer situações, irmãos, em que eu mesmo e a Ângela não vamos poder vir. E nem você na célula. E já aconteceu algumas vezes. Agora, o que não pode acontecer, irmãos, é virar rotina. Sabe, aquele coração dividido entre a vida, entre o eu e Jesus. E é isso que não pode acontecer, irmãos. Sabe? Deus está falando com a gente, irmãos, porque nos ama. Jesus está às portas. Ele está voltando. E Ele não vem buscar uma igreja que ainda está tomando banho. A Bíblia diz que Ele já vem buscar uma igreja toda ataviada, preparada para a sua volta. Irmãos, e o que nos santifica é a palavra. O Espírito Santo nos santifica, Jesus nos santifica, mas a palavra que nós estamos ouvindo hoje, que nós temos ouvido, irmãos, tem nos santificado. Tem nos separado, irmãos, das coisas erradas do mundo. Jesus, quando orou lá em João 17, uma parte da oração, ele disse assim para o Pai: Pai, ele estava orando pelos discípulos e por aqueles que viessem a crer no nome dele. Jesus orou até por nós, irmãos. Lá em João 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra que você está ouvindo hoje, que você tem ouvido, ela tem te santificado. Ela está vindo, irmãos, para santificar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nós entrarmos no centro da vontade do Senhor. Não é para simplesmente nós termos conhecimento intelectual da palavra do Senhor. Não, ela vem mesmo para transformar a nossa vida. Aleluias. Amém, amados? Uma coisa, irmãos, o Senhor não vai, quando estamos no lugar que o Senhor tem nos colocado, Ele não vem somente para nos socorrer nas dificuldades. Ele vem também, irmãos, para nos satisfazer em tudo. E daqui a pouco nós vamos cantar um cântico. Só o Senhor me satisfaz. Só Ele, irmãos. Não existe satisfação no mundo. Irmãos, no mundo não há nada que presta. Guarda isso no teu coração. No mundo não há nada que presta. Cristo nos satisfaz em tudo. Mas o diabo tem enganado muitas pessoas, oferecendo bandejas, maravilhosas, com as iguarias do rei, com as coisas bonitas do mundo. Sabe?
E tem muito crente, irmãos, né? Inocente, né? Caindo nessas armadilhas do diabo. Então imagina assim, irmãos, é uma rua, né? Uma rua, e a gente tem que fazer a obra do Senhor caminhando por essa estrada, e o inimigo, ele é igual camelô, ele vai abrindo barraquinhas nesse caminho. E vai oferecendo as coisas. E tem crente que compra. E tem crente que começa a fazer as coisas que o diabo quer que elas façam. Né? Então fica esperto, irmãos. Nós temos que discernir todas as coisas. E para discernir, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Mas não somente conhecer, permitir que ela transforme a minha vida. Não me lembro quando, irmãos, eu estou me lembrando de uma mensagem que o Senhor nos trouxe aqui, que o texto principal era aquele texto de Hebreus, que diz que a palavra do Senhor é como espada de 2 gumes. Ela penetra no coração humano. Ela consegue discernir espírito, alma, juntas e medulas. Ela consegue discernir as intenções do coração. E eu me lembro, irmãos, uma espada de 2 gumes, isso significa que ela corta dos 2 lados. Geralmente a faca que nós temos em casa só corta de um lado, né? A espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Então quando ela vai penetrando no nosso coração, na nossa vida, irmãos, de um lado, ela vai cortando a mentira. E do outro, ela vai colocando no lugar a verdade de Deus. A mentira vai saindo. E a verdade de Deus vai entrando. E a vida vai sendo transformada. Aleluias, glória a Deus. Então, irmãos, mesmo que o Senhor obrigue a gente, né, a estar no lugar onde Ele quer que a gente esteja, saiba que este é o melhor lugar. Nesse lugar você jamais perecerá. Jamais. Mesmo que você passe por dificuldades de toda ordem, porque afinal de contas quem te colocou lá foi o Senhor. E Ele vai te encontrar lá. Ou seja, Jesus nos encontra no lugar que Ele nos coloca. Fora dele, desse lugar, Ele pode até nos encontrar. Mas às vezes não. Então que a gente sempre esteja, irmãos, no centro da vontade de Deus. Então essa é a mensagem de hoje, irmãos. O lugar onde Cristo tem nos colocado. Orei para que o Senhor falasse conosco. E eu creio que o Senhor falou grandemente no teu coração. Como tratou no meu coração. Eu vou pedir para você ficar em pé. Pedir para os irmãos do louvor já estar aqui. Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, porque hoje mais uma vez o Senhor nos abriu a Tua palavra diante dos nossos olhos, e nós pudermos ler a Tua palavra, Senhor, e receber de Ti, Senhor, a revelação desta palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tudo isso, Senhor, é fruto da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua fidelidade e da Tua misericórdia para com todos nós. Que privilégio, Senhor, podermos abrir a Tua palavra, Senhor. Que privilégio meditarmos na Tua palavra, recebermos de Ti
toda a orientação necessária, Senhor, para vivermos nesta terra de maneira que agrade o teu coração. Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque por vezes, Senhor, a gente esteve no lugar onde nós não deveríamos estar, no lugar onde o Senhor não nos colocou. E ali, Senhor, nós sofremos, e ali nós passamos lutas, mas como a tua misericórdia dura para sempre, o Senhor foi lá e nos ajudou, em algumas ocasiões. Mas em outras, papai, como nós sofremos, por estar fora da tua vontade, fora do lugar onde o Senhor queria que estivéssemos. Por isso nós te pedimos perdão, Senhor. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude. Porque nós queremos estar, Senhor, nos lugares onde o Senhor quer que a gente esteja. Cumprindo cabalmente, Senhor, o nosso chamado, a nossa missão, fazendo a tua vontade, Senhor. E, Senhor, a gente sabe que neste lugar a gente vai passar por lutas, dificuldades, desafios. Mas nós temos fé, Senhor, que o Senhor virá, sempre virá a nós. E vai nos encontrar nesta situação e vai nos socorrer. E toda tempestade que estiver ao nosso redor, todas as coisas contrárias, o Senhor vai dar uma palavra de ordem. E tudo isso vai passar, Senhor. E nós vamos ainda mais glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Então nos perdoa, Pai, por esse pecado que cometemos contra o Senhor. O Senhor abençoe a vida de todos os meus irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam estar. O Senhor também alcance com a tua graça. Abençoe, Pai, a família dos meus irmãos. O Senhor sabe das dificuldades que eles têm passado nesse tempo tão difícil. Então que o Senhor alcance todos eles com a tua bênção, com a tua graça. E que todos possam sair daqui hoje consolados, edificados e exortados, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Te peço, Senhor, que o Senhor encha cada vez mais todos os meus irmãos com o teu Espírito Santo, com a tua sabedoria, com a tua graça, com o conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que todos estejam cada vez mais convictos do chamado, da missão para o qual o Senhor os escolheu. E que todos estejam sempre no centro da tua vontade. E que a cada dia, Senhor, se pareçam cada vez mais contigo. O Senhor sabe o quanto sou grato a Ti, Senhor, eu e a minha esposa, e toda a liderança, por todas as ovelhas do aprisco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Que o Senhor continue os abençoando grandemente. Tudo isso nós te pedimos, papai, pela fé te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estava sentado... Pode sentar um pouquinho? Eu estava sentado ali, depois da primeira parte do louvor. A Ângela estava falando. E eu fico ligado, né? O Espírito Santo me falou algo. E eu ali sentado, eu falei, Senhor, não deixa eu esquecer de falar isso para a igreja. E durante a pregação eu esqueci. Mas durante a oração o Senhor me fez lembrar. É rapidinho. Irmãos, quando nós estamos no lugar onde Deus nos coloca, e a gente está ali naquele lugar, e a gente passa por dificuldades, e Ele vem
para nos socorrer, porque Ele é fiel, sabe o que acontece? A nossa fé cresce. A gente vê milagre. Então é isso que o Senhor gostaria que eu falasse para vocês também. Se você estiver no lugar que Deus te colocou, e aí você está passando luta, dificuldade, espera mais um pouquinho, que daqui a pouco você vai ver o milagre que Deus vai fazer na tua vida. É o Senhor que está falando. Ele pediu para eu falar isso para vocês. Fica firme, irmãos. Tempestade vai vir, as ondas, as dificuldades, as tribulações. Mas Ele está de longe, só observando. Como Ele estava aqui, o barquinho estava lá longe, né? Mas Ele estava vendo. Ele estava na praia. O Senhor está contemplando a tua vida. Ele está olhando, está observando. E você não vai perecer. Teu barco não vai afundar. Porque Ele está chegando. E Ele vai dar uma palavra de ordem. E a tempestade vai passar. Porque nada, irmãos, dura para sempre. Não tem dificuldade, irmãos, que dure para sempre. Sabe? Então eu queria encerrar dizendo isso para os irmãos. Amém?